Fala desenhista, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz, eu acho que antes. Eu já tentei utilizar na técnica, já apliquei a técnica CTFD, que eu desenhei o personagem do Dragon Ball junto com o personagem do Super-Homem, né, junto. Se você não viu esse vídeo ainda, é uma técnica do zero, mas eu reparei que tem muita gente que tá entrando nessa técnica hoje, que já passou de mais de 1 milhão de visualizações, que se sente um pouquinho mais intimidada para fazer esse tipo de desenho. Então eu resolvi começar assim aos pouquinhos, né? Então a gente começa com os olhos, depois a gente vai fazendo outras coisas. Então a conversão que nós vamos fazer hoje, a transformação de uma fotografia para um desenho, eu escolhi um olho feminino para a gente fazer um olho feminino em mangá com essa fotografia. A gente vai transformar o olho feminino, que você provavelmente já deve ter visto na thumb, para um olho feminino no mangá. Então, se você quiser saber qual é o resultado disso e quais são as técnicas importantes que você precisa utilizar para fazer com que isso funcione, independente se você já tenha desenhado, não tenha conseguido, tenha se frustrado, você precisa insistir, você precisa continuar praticando. Isso daqui não é uma técnica, não é um milagre. Se alguém falar para você que existe um milagre para você aprender a desenhar, desconfie, isso é mentira. Você precisa utilizar a técnica correta sim, mas precisa insistir nessa técnica, tá? E eu garanto que se você insistir nessa técnica, utilizando a técnica que eu vou mostrar nesse vídeo, você vai conseguir fazer o seu primeiro desenho. Então, sem mais rodeios, Vitor, vamos aprender de uma vez. Bom, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero pedir para você ajudar a gente a divulgar esse conteúdo aqui. É só simples, ó, chega aí, dá um likezinho aí, eu acho que vai mostrar um likezinho para você, não vai mostrar um likezinho? Ah, eu não tenho certeza se vai mostrar um likezinho, se não vai mostrar, não tá funcionando direito essa parada aqui. Mas o mais importante para mim é que você ajude a gente a divulgar esse conteúdo, tá? Tá aí, vai aparecer agora. Ajuda a gente a divulgar. Clica no like, tá? Compartilha esse conteúdo, inscreva-se nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. Nós temos um outro canal também, tá? Nós temos o canal VC Desenhos e nós temos o canal VC Desenhos Word, tá? E todos esses dois conteúdos têm muito conteúdo ainda que você pode verificar. Dá uma maratonada aí que eu tenho certeza que você vai evoluir bastante os seus desenhos, tá? E é claro, se você estiver utilizando nossas técnicas, você pode seguir a gente lá no Instagram e mostrar o que você estiver aprendendo. Hashtag aprendi VC Desenhos e procura lá, @VC Desenhos, me segue lá, tem os conteúdos diversos lá também, tá certo? E é claro, se você quiser evoluir ainda mais, quiser ter um acompanhamento meu, de perto, em cima dos seus desenhos, corrigindo aquilo que você precisa melhorar, nós temos os nossos treinamentos exclusivos que estão com as condições bem especiais. Então, começa o seu ano aí já fazendo a diferença na sua vida, já fazendo a diferença nos seus desenhos. Tenho certeza que você vai evoluir bastante. Clica no link que está na descrição aí, tem outros links também que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, sem mais rodeios, vamos para nossa aula aqui, onde a gente vai fazer essa conversão. Eu escolhi essa fotografia aqui, é uma fotografia, dá pra ver que é uma pessoa, não é fake isso aqui, tá? E a gente vai fazer esse desenho pra gente começar a entender isso, tá? Então, eu vou pegar um brush, lembrando mais um disclaimer, eu estou usando mesa digitalizadora, mas pode ser pode ser tradicional, pode ser um pincel, pode ser o que você quiser. O importante é que você coloque em prática essa técnica, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer algumas conversões aqui, tá? No mangá, os olhos são extremamente grandes. Então eu vou fazer já a grande diferença aqui de um olho para o outro, que é essa parte aqui, ó. Então eu vou fazer logo isso daqui e ela vai me ajudar a entender, tá? Tem alguns olhos mangás que eles não usam essas características. Eu vou usar porque eu acho que o olho feminino fica muito bonito assim, tá? Então eu vou fazer essas características aqui, ó. Vou deixar ele bem grande e aqui eu não vou terminar ele de uma forma que a maioria das pessoas faz isso daqui quando está começando a desenhar. Isso daqui, certo? É isso que fazem. Pronto, a maioria das pessoas faz esse tipo de desenho, tá? Só que para você, eu quero uma coisa diferente, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu fiz esse desenho, esse esboço aqui, ok? Fiz ele até aqui, mais ou menos. Se você reparar muito bem, ela vem com a parte do olho aqui, ó. Essa parte é a parte interna do olho. É a parte onde fica o globo ocular. E essa parte é extremamente importante da gente desenhar, mesmo que for no mangá. Tem alguns mangás que não fazem isso. Mais uma vez, tem alguns mangás que não fazem isso, mas eu gosto de fazer, tá? Eu acho que dá um ar diferente, dá um charme pro desenho. Lembrando que nem sempre você vai fazer isso, porque eu tô focando totalmente no olhar, tá? No olhar da nossa fotografia aqui. Mas pode ser qualquer tipo de olho, tá certo? Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Olha aí. Ok?
E aqui, essa parte que a gente não consegue verificar quando a gente está olhando de longe, tá? A seguir a isso é que a gente vai colocar os cílios, né? Que a gente tem os cílios superiores e os cílios inferiores. Os cílios inferiores são bem mais simples de fazer, são bem mais ralos, né? São mais fininhos, né? Então a gente vai fazer sempre assim. O importante é a gente entender como que esses fios nascem. Tá? Os fios nascem assim, mas eles caem, tá? Eles não vão fazer isso aqui, tá? Então eles precisam fazer sempre assim, ó, tá vendo? Sempre assim, sempre assim. Você pode reparar muito bem que eles nascem e caem, nascem e caem, nascem e caem, tá? É sempre assim. Então você siga aí um padrãozinho, não precisa fazer certinho. Escolha alguns fios a mais para você dar um pouquinho mais de entonação deles, ó. Algo bem simples vai ajudar você a deixar esse olho um pouquinho mais interessante na hora que você estiver fazendo, olha aí. Tá vendo? Essa parte de dentro, como eu disse, eu não vou fazer nada, porque essa parte é a parte da carne, a parte bonitinha do olho, né? Você vê que não tem nada fugindo daqui. Essa é a parte da carne do olho, a parte mais sensível, quando eu junto uma na outra, tá? Depois eu vou fazer o olho um pouquinho maior, como eu disse. O olho no mangá, ele é um pouquinho mais extravagante, um pouquinho mais exagerado, tá? Então eu já vou fazer ele aqui, ó. Ficaria mais ou menos assim, já para deixar ele gigante. Aqui é porque o olho dela tá um pouquinho mais aberto, tá? Se a gente procurar outros olhos dentro do Pinterest, dentro do Google, a gente vai ver outros tipos de olhos. A grande diferença também é a pupila, tá? A pupila, é claro que você vai encontrar diversos modelos, mas a pupila, quanto menor for, ela não dá um ar tão fofinho pro desenho. Quanto maior essa pupila, menor for, não dá ar fofo, né? Não fica mais agradável de ver. Quanto maior essa pupila for, mais agradável vai ser de ver o olho. Tá? Mas eu vou deixar ela assim, já eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para ficar mais interessante. Depois a gente tem aqui, ó, essa é a pálpebra, é quando junta os olhos. E aí isso fecha, tá vendo? Essa daqui é a junção de toda a pálpebra, ela fechou aqui. Então a gente vai colocar também aqui a pálpebra, tá certo? E eu vou fazer depois aqui a sobrancelha. A sobrancelha em determinados mangás, elas são bem fininhas, nada muito exagerado, tá? Então eu já vou deixar ela mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E aí você pode só fazer isso daqui, dependendo do tipo de mangá que você estiver fazendo, ok? E para dar esse ar de cílios, eu não vou fazer um por um, senão ele vai ficar parecendo muito realista, tá? Eu vou juntar mais esses fios, então eu vou fazer um fio um pouquinho maior aqui, ó. Fiz um fio e, ó, repara muito bem que eu faço isso daqui, esse é o movimento, tá vendo? Eu faço o movimento mais assim, então, ó. Eu faço o arco, eu vou juntar mais outro fio aqui, ó. Aqui, ok? Aqui assim. E depois eu vou fazer mais um outro fio, um pouquinho mais solto, um pouquinho mais longe um do outro, tá vendo? Depois eu vou fazer mais outro fio aqui, vou fazer mais um fio aqui. E depois eu faço mais outro fio. E para terminar eu faço dois fiozinhos aqui. Nada muito exagerado, algo mais assim. Tá vendo? E para completar esse desenho, eu faço uma parte bem grande aqui, para mostrar que tudo isso aqui são cílios, olha aí, tudo isso daqui. Então eu vou mudar o brush só para ser muito mais eficiente, tá? Eu vou pegar um brush onde eu não tenho que passar várias vezes, eu passo só uma vez, ele já preenche, ó. E depois eu só vou dar uma consertada, tá? Porque ele vai ser muito mais eficiente. Lembrando, se você tiver, são técnicas universais. A diferença é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho que eu. Tô passando só uma vez, aí você faz com um pouquinho mais de calma, porque no tradicional é um pouquinho diferente. Mas serve também para você. E aí você tá vendo essa aula como? Escreve nos comentários. Ah, eu tô vendo e tô praticando no tradicional. Ou eu só tô vendo. Então aí vai ser difícil de você evoluir, né? Tem que ver e praticar. Não adianta nada você ter acesso a um conteúdo desse se você não colocar em prática, né? Ah, Vitor, mas eu não acho que eu sou capaz de fazer. Então, se você já está começando a se limitar, falando que você acha que não vai conseguir fazer, provavelmente você realmente não vai conseguir fazer. Mas para vencer esse bloqueio, você precisa insistir, né? Você precisa colocar isso em prática. Não adianta nada falar, ah, eu queria ter esse dom, ah, eu queria ter nascido com essa habilidade. Eu não nasci, tá? Eu não nasci. Se vocês procurarem meus conteúdos aí nos meus canais antigos pra caramba, vocês vão ver que eu não desenhava bem. Olha aí, olha que diferença.
a gente já tá vendo um olho bem diferente do normal. Aqui, olha aí. Tá vendo? Eu escolhi aqui 3 traços diferentes. Aqui, ó. Só pra dar uma preenchida melhor. Aqui. Ó. E aí, pra dar um pouquinho de ar mais despojado, nada muito exagerado, eu coloco mais alguns fios saindo dela, né? Aqui assim, ó. Tá? Como se eles estivessem soltos aqui, ó. Para dar um ar um pouquinho mais interessante dentro desse mangá aqui, tá certo? Mais uma vez, não são todos os mangás que são assim. Tem alguns mangás que eu já mostrei aqui no canal, vai ficar no card, tá? Eu ia mostrar agora, mas acho que não vai ficar tão interessante assim agora. Tá, vamos focar aqui que é o que importa. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês 2 coisas. Opa, exagerei. Então, peraí, deixa eu só duplicar isso aqui. Vamos lá, eu ia mostrar pra vocês a diferença da pupila, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar como ficaria uma pupila totalmente preenchida, uma pupila bem grande assim, tal, bem exageradona. Aqui, ó. Eita, o cara comprou uma moto ontem, ó. E aqui eu vou fazer uma pupila. Deixa eu mesclar as duas para mim não perder muito tempo. Então, ó, eu vou pegar, vou fazer isso daqui e vou deixar a pupila um pouquinho diferente, um pouquinho menor, tá? Vai ficar legal na mesma, tá? Vai ficar legal na mesma. Eu tô mais com a questão de mais fofura. Vocês já vão entender isso quando eu colocar isso em prática. Bom, se eu vou dar uma ajeitadinha nela, ok? Aqui. Vou arredondar um pouquinho a parte da íris, tá? Lembrando, já falei isso aqui, tem um vídeo de olhos aí no canal específico. Vou fazer um círculo aqui. Isso é o globo ocular. Isso daqui é a íris e isso daqui é a pupila, tá? Importante isso daqui, tá? Então, um brilhozinho, só para você entender, isso é a pupila, esse é o globo ocular. Beleza. Então, ó, fiz isso daqui, vou fazer a mesma coisa aqui, só para você entender. Pronto. No tradicional, ou como você estiver fazendo o desenho, o que a gente vai fazer? A gente vai, por causa da sombra aqui do próprio olho, né? Porque essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, ela vai fazer sombra, dependendo da iluminação. Se a iluminação vir de baixo, isso não vai acontecer, tá? Mas ela vai automaticamente fazer sombra. Se você reparar, é um pouquinho mais escuro essa parte aqui. E tem apenas um brilho aqui, tá vendo? Aqui nos olhos da personagem. Então, na menina da foto, né? Eu vou dar uma escurecida aqui, ó. Uma escurecida. Nada muito exagerado, que nesse pincel tá bem exagerado. Vamos pegar um pincel um pouquinho mais soft. Isso, boa. Você vai dar ele uma coloridinha aqui nessa parte. E você pode fazer isso um pouquinho mais com calma, tá? Mesma coisa aqui, igual, ó. Isso se tratando de mangá, ok? Eu vou dar um outro efeito aqui só para ficar um pouquinho mais soft. Ó, assim e aqui. É como se eu tivesse no tradicional fazendo um degradê. No tradicional você vai fazer isso assim, ó. Eu vou mostrar pra você como você faz, tá? Você vai fazer isso assim, você vai fazer isso fraco, depois vai fazendo isso mais forte. É assim que você faz. Só a diferença é que eu vou muito mais rápido aqui no tradicional, tá vendo? No tradicional não, no digital. Eu sou muito mais rápido assim, tá? Então eu venho aqui e já aplico um detalhe específico aqui, ó. Só pra dar uma preenchida no desenho, ó. Para dar uma escurecida nele, ok? Olha aí, um para o outro, tá? E agora a gente vai aplicar um outro efeito, para ficar um efeito mais interessante, ó. Aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Inclusive, eu já dei aulas de olhos que vai ficar bem interessante depois de vocês verem também, que eu vou pedir para minha esposa colocar na descrição aí uma aula a mais para vocês. São 4 tipos diferentes de olhos que eu já mostrei aí. Tá? Ó, eu tô dando uma sombreada só pra gente ter uma noção, ó. Tá vendo? Como a gente pode fazer. E agora vai vir a parte do brilho, né? Que eu acho que é uma das partes mais legais do desenho. A parte onde a gente adiciona sombra, luz, né? Então a sombra já foi adicionada e agora eu vou adicionar um pouquinho de brilho, tá? Eu vou pegar aqui essa parte aqui, ó, e vou adicionar um brilho. Nos animes, tá? Nos animes você vai ver muito brilho diferente. Então você tem desde um brilho um pouquinho mais específico,
onde ele brilha aqui perto da pupila. Você vai ter um brilho um pouquinho mais especular aqui, tá? Como você tá vendo aqui nesse olho aqui, ó, ela tem ali, porque ela tá vendo aqui, ó, tá vendo? Tem alguma coisa aqui específica que tá brilhando, ela deve estar na janela para receber essa intensidade de luz nos olhos, para deixar o olho um pouquinho mais saliente, né? Então eu posso adicionar outros brilhos aqui a mais, são brilhos bem específicos. Eu posso fazer um aqui, posso fazer outro aqui, posso fazer outra aqui, posso fazer outra aqui. Tá vendo como fica muito mais bonito quando a gente adiciona um monte de brilho? É claro que o menos é mais, só que no mangá isso não acontece a nível de brilho. Tá? Tem uns mangás que são extremamente lindos, depois procurem aí brilho nos olhos no mangá, para você ter uma noção como que isso pode fazer. E para finalizar, eu posso dar uma brincadeirinha, 15 minutos de vídeo, não é muito não. Eu posso fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Ó que legal. Não tá fazendo por quê? Porque eu apliquei na técnica errada aqui, ó. Não, aqui. Aqui, normal. E aí eu vou aplicar aqui um multiply. Aí vai fazer assim, ó. Pronto, legal, ó. Tá vendo? Fica um olho verde aqui, ó, bonitão no nosso desenho, ó. E eu vou fazer no outro um olho um pouquinho mais claro, azul. Ó. Tá vendo? Ó. Fica muito diferente, fica bem interessante. Se você tiver no tradicional, você pode fazer isso com mais calma, utilizando lápis de cor. Tem uma aula de lápis de cor, que foi uma live que a gente fez, inclusive tá rolando um desafio para saber se a gente vai fazer mais lives de olhos como essa daí, que eu vou mostrar para você na descrição aí que minha esposa vai deixar, tá? Aí o que você faz? Você vai pegar e vai fazer somente uma íris para ficar um pouquinho mais bonito aqui, ó. Ó, não ficou legal essa tonalidade, eu vou fazer um pouquinho mais amarelado isso aqui, algo assim, ó. Ó, não é muito claro ainda. Talvez esse, deixa eu ver qual é a cor que eu usei, esse, e vou pegar essa parte aqui mais clara, ó. Tá vendo como eu posso fazer uma espécie de efeito nessa íris para deixar ela um pouquinho mais bonita, e vou brincando até chegar num efeito mais interessante aqui, ó. Ó. Se eu fosse usar no azul, olha isso. Você vai deixando o desenho. E é claro, quanto mais render, o que é render? É dedicação à iluminação, dedicação às informações, melhor esse desenho vai ficando. Ele vai ganhando um aspecto diferente. Eu posso vir aqui depois com o azul um pouquinho mais escuro, ó, e dar um pouquinho mais de profundidade para essa íris, fazer alguns efeitos bem diferentes nela, ó. Tá vendo? Sem usar o preto. Isso eu estou fazendo no digital, é mais rápido, você também consegue fazer isso no tradicional, tá? Olha aí que legal, tá? E como que você faz para dar esse efeito no tradicional, esse efeito mais claro, branco, por exemplo? Você tem várias formas de fazer isso, ou não pintando, ou utilizando um corretivo, por exemplo. Vai na aula ao vivo que tem aí, que ainda está disponível, tá? Para vocês, gratuita para vocês aí, tá certo? Olha aí, 2 tipos de olhos baseados no mesmo conceito para você fazer em diversos tipos, diversos tipos e estilos de desenhos possíveis, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, ajuda a gente a divulgar, dá aquele likezão aí, que é sério, dá muito apoio pra gente, dá aquele combustível necessário pra gente continuar publicando novos conteúdos, que eu tenho certeza que vai fazer diferença pra vocês, tá certo? E é claro, ó, antes da gente finalizar o vídeo, eu quero convidar você para conhecer um outro conteúdo nosso. São aulas exclusivas que a gente está fazendo, tá? Nesse momento. Para você ter acesso a essa aula exclusiva, basta você clicar no link que está na descrição. Você clica nesse link e vai ser direcionado. E tem outras informações a mais aqui nessa descrição. E é claro, como eu sempre digo, se você quiser meu acompanhamento fechado, corrigindo seus desenhos, falando aquilo que você precisa melhorar, é simples. Basta você clicar no link da descrição e procurar os meus treinamentos exclusivos e ver aquele que mais se encaixa naquilo que você está procurando, tá certo? Bom, é isso. No mais, muito obrigado por ter me acompanhado. Mostra pra mim o que você está fazendo. Me segue lá no Instagram e me manda mensagem. Grande abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.